Bom, pessoal, hoje eu gostaria de mostrar para vocês 3 maneiras de dizer 5 frases comuns no inglês e para isso eu quero que vocês me acompanhem aqui no meu computador. Vamos lá? Bom, pessoal, então o que vai acontecer aqui? A primeira maneira que eu quero mostrar para vocês que a gente pode falar de uma maneira diferente é usando como referência essa frase, I'm going to the grocery store. A tradução disso aqui seria eu estou indo ou eu vou para o mercado. E o que eu quero fazer aqui, pessoal? Eu quero pegar esse going to e eu quero fazer uma pequena adaptação. Ao invés de usar going to, a gente vai usar um outro verbo que também é bastante comum em inglês, mas que eu praticamente não vejo as pessoas falando muito, que é o verbo had. Pois é, pessoal, muito provavelmente vocês conhecem essa palavra com o sentido de cabeça. Só que a palavra head também pode funcionar como um verbo, pessoal. E vai ter o mesmo sentido de going to. Então, eu poderia dizer I'm heading to the grocery store. Então, eu estou indo ou eu vou para o supermercado. Uma outra possibilidade que a gente tem aqui também, que vai ser bastante comum, é o pop over. O pop over tem o sentido de dar uma passadinha. A gente também pode usá-lo aqui nesse contexto de passar no supermercado. Aliás, a gente pode usar todos esses aqui em vários contextos, no contexto de ir para qualquer lugar. Aqui eu estou usando o grocery store como exemplo, mas poderia ser qualquer outro. Então, o que acontece? A gente pode dizer I will pop over to the market. Também funciona, também traz o mesmo sentido de eu vou. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, pessoal. Na primeira maneira, going to, a gente está usando o quê? Verbo to be aqui inicialmente. Isso vai acontecer também caso a gente precise usar o had, tá legal? Então, vamos colocar o verbo to be também. Já no caso do pop over, o que vai acontecer aqui, pessoal? Aqui eu tenho I will. Então, esse apóstrofo, ele está escondendo a palavra will, ok? Isso aqui significa eu vou. Então, juntando tudo isso aqui, ficaria eu vou dar uma passadinha no mercado, eu vou passar no mercado. Tá legal? A gente também poderia dizer, pessoal, I'm off to the grocery store. Então, tudo isso aqui vai ter o mesmo sentido. I'm off to the grocery store. I'll pop over to the market or to the grocery store. Aqui eu coloquei market, pessoal, nesse sentido de mercado, tá? Só para variar um pouquinho de grocery store. Mas, como eu falei anteriormente, pode ser qualquer lugar. I'm heading to the grocery store or I'm going to the grocery store. Então, aqui a gente tem várias maneiras de comunicar a mesma coisa. Isso aqui é muito legal para que vocês tenham um arsenal maior de vocabulário e não precisem ficar usando sempre a mesma maneira de falar o que vocês querem. A próxima frase que a gente tem aqui é I need to relax. E o que a gente vai fazer? I need to relax significa eu preciso relaxar. A gente vai pegar essa palavra to relax e a gente vai adaptar. Então, sempre que vocês quiserem dizer algo do tipo eu preciso relaxar, ao invés de dizer I need to relax, vocês podem dizer I need to unwind. A gente pode usar o unwind como um verbo, assim como to relax, e ele vai ter o sentido de desestressar. O próximo que a gente pode usar aqui é o chill out. So, I need to chill out. O que vai acontecer aqui, pessoal? Como vocês podem ter reparado, de acordo com a minha pronúncia, o que eu fiz? Eu conectei algumas sílabas aqui. Então, eu conectei o chill junto com o out. Isso aqui junto acabou se transformando em chill out. I need to chill out. Ok? Como vocês podem ver, os dois aqui a gente está usando como verbo, tá legal? E o último, mas não menos importante, então a gente poderia dizer I need some downtime. Diferentemente das outras opções que eu coloquei aqui em cima, pessoal, o downtime não vai ser um verbo, a gente vai considerá-lo um substantivo. Por isso que aqui eu não coloquei o to anteriormente dele, eu coloquei um quantifier, some, mas é uma possibilidade também para dizer que a gente precisa de um tempo de folga, precisa de um tempo de descanso. Então, se vocês pensarem bem, isso aqui está tudo conectado, tudo isso faz bastante sentido. A frase que a gente tem aqui, pessoal, é Let's reschedule the meeting until next week. O que vai acontecer aqui? A palavra que eu quero mudar é esse reschedule. Então, eu quero trazer outras formas que a gente consegue falar reschedule. Eu pensei no verbo postpone, que tem um sentido de adiar. Reschedule, para quem não sabe, tem um sentido de reagendar. É claro, postpone tem um sentido um pouco diferente, mas eu acho que a gente
gente consegue usar. Ele também traz essa ideia de fazer alguma coisa posteriormente, né? De reagendar alguma coisa. Então, eu colocaria postpone. Pensando nesses termos, a gente também pode usar o phrasal verb put off, também nesse sentido de adiar. E por último, a gente poderia pensar no verbo hold off, que assim como postpone e put off, vai ter esse sentido de adiar alguma coisa, marcar para depois, refazer alguma coisa, reagendar, enfim. Então, caso vocês usem algum desses aqui, vocês podem substituir um pelo outro, tá legal? A próxima frase que a gente tem aqui, pessoal, é I think it is going to rain this afternoon. E a palavra que eu quero alterar aqui é I think. É muito comum a gente usar a palavra I think para dizer eu acho. Então, essa frase aqui significa eu acho que vai chover essa tarde. Bom, a gente pode substituir I think por I believe perfeitamente. Então, I believe significa eu acredito. Também pode ter esse sentido de eu acho. Então, think e believe pode ser intercambiáveis. A gente também pode usar o verbo reckon, que vai ter um sentido bastante coloquial quando a gente quer falar a nossa opinião sobre alguma coisa, né? E por último, eu usaria o verbo assume, que assim como os outros dois que eu coloquei aqui, também traz essa ideia de eu acredito, eu acho, eu suponho que vai chover mais tarde, ou eu suponho que vai chover essa tarde. Tá legal? A última frase que eu tenho aqui, pessoal, é The project will start next Monday. O projeto vai começar na próxima segunda. O verbo que eu quero substituir aqui é o start. Então, bastante comum a gente usar esse verbo quando a gente quer dizer que algo vai começar. Porém, eu quero propor que a gente use verbos diferentes, sinônimos. Nesse caso, a gente pode usar o verbo begin, que também traz esse sentido de começar. Um outro verbo bastante legal é o verbo commence. Também traz esse sentido de começar. E por último, pessoal, o verbo kick off, que também vai trazer esse sentido de começar. Então, agora vocês já têm várias possibilidades de comunicar a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha agregado no conhecimento de inglês de vocês. E caso vocês tenham qualquer dúvida, peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários. É isso por hoje, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!